Você sabia que a Austrália é frequentemente chamada de o país mais perigoso do mundo? Pode parecer um exagero à primeira vista, mas quando você entender tudo que vive nesse continente isolado, vai ver que não é bem assim. A Austrália não é apenas famosa por suas praias incríveis, o surf e os cangurus fofos. Ela é o lar de algumas das criaturas mais mortais e fenômenos naturais tão intensos que podem colocar qualquer um em risco. O que acontece quando você coloca sua vida em risco em um país assim? Vamos descobrir juntos porque esse lugar é, sem dúvida, um dos mais desafiadores do planeta. A Austrália é um dos destinos turísticos mais populares do mundo. Quem não sonha em ver de perto seus vastos desertos, suas praias de areia dourada e, claro, seus animais exóticos? Mas e se eu te disser que por trás desse paraíso existe um lado sombrio e mortal? Um lugar onde cobras venenosas, crocodilos gigantes, aranhas mortais e até tempestades repentinas podem te surpreender a qualquer momento. Em um país tão imprevisível e perigoso, você realmente sabe o que está enfrentando? Acompanhe-me, e você vai entender exatamente o que faz da Austrália um dos lugares mais perigosos do planeta. Comecemos falando dos animais, pois essa é a parte mais temida e impressionante. Se você é fã de fauna exótica, a Austrália tem de sobra. Mas, ao contrário de muitos outros lugares, seus animais não são apenas curiosos e adoráveis. Na verdade, muitas dessas criaturas são mortais, e a lista é longa. Cobras, aranhas, crocodilos, tubarões. Vamos explorar tudo. A Austrália é o lar de algumas das cobras mais venenosas do mundo. Você já ouviu falar da taipan do interior? Ela é considerada a serpente mais venenosa do planeta. O veneno dela é 50 vezes mais potente do que de uma cobra cascavel, e uma picada pode matar uma pessoa em menos de 1 hora. E o pior é que ela vive em regiões muito remotas do país, no Outback, onde a ajuda é quase impossível de chegar rapidamente. A taipan não é a única cobra mortal por lá. A cobra marinha é outro exemplo. Embora não se avistem frequentemente, elas habitam as águas ao longo das costas e têm um veneno tão potente que, em caso de picada, a morte pode ocorrer em apenas 30 minutos. E se você pensa que as cobras são os únicos predadores perigosos, precisa dar uma olhada nos crocodilos de água salgada. Esses répteis podem crescer até 7 metros de comprimento e pesar toneladas. Eles são predadores vorazes, com uma mordida tão forte que podem esmagar ossos e se alimentar de qualquer coisa que se mova, incluindo os seres humanos. Eles estão mais presentes em áreas como o norte de Queensland, onde as águas do mar são frequentadas por turistas e pescadores. E o que dizer dos tubarões? O oceano australiano abriga algumas das espécies mais temidas, como o tubarão branco e o tubarão-tigre. Cada ano, ocorrem ataques desses tubarões, que patrulham as águas costeiras, onde banhistas se divertem. Mas não pense que a ameaça dos animais da Austrália se limita a répteis. Vamos falar das aranhas. A Sydney Funnel Web é uma das mais venenosas do mundo e pode ser encontrada em áreas urbanas e rurais. Embora os ataques fatais sejam raros, graças a tratamentos eficazes, o medo dessas criaturas é constante. Elas podem atacar com rapidez e, se você for picado, a morte pode ser uma possibilidade real, a menos que você receba antídotos rapidamente. Além dessa, a aranha Redback, encontrada nas áreas urbanas, também é um grande perigo, embora raramente cause morte devido ao antídoto disponível. Mas os animais não são as únicas ameaças da Austrália. O clima desse país pode ser tão mortal quanto a fauna. E quando falo de clima, estou me referindo a algo realmente imprevisível e devastador: incêndios florestais, calor extremo e tempestades violentas. A Austrália é conhecida por seus incêndios florestais, também chamados de bushfires. Estes incêndios são comuns, especialmente durante os meses de verão, e podem se espalhar rapidamente devido ao clima quente e seco. Os ventos fortes ajudam a alimentar as chamas, criando um inferno de fogo que é praticamente impossível de conter. Em 2019 e 2020, os incêndios tomaram proporções catastróficas, destruindo milhões de hectares de floresta e destruindo propriedades. Até a fauna sofreu imensamente, com bilhões de animais mortos.
E o mais aterrorizante é que muitas vezes esses incêndios podem surgir sem aviso, e a única maneira de sobreviver é fugir o mais rápido possível. Imagina estar em uma região onde as chamas podem consumir tudo em questão de horas, com pouca chance de escapar? Outro fator que torna a Austrália perigosa é o calor extremo que pode ser insuportável durante os meses de verão. Durante esse período, as temperaturas podem ultrapassar os 40 graus Celsius, e isso torna as condições de vida muito difíceis, especialmente no interior do país. O Outback australiano é um deserto vasto, sem sombras ou água potável em muitos pontos. Quando o calor se intensifica, a desidratação é um risco real, e os turistas que não estão preparados podem rapidamente se encontrar em apuros. Quando você está num deserto, uma falha de equipamento ou um erro de navegação pode ser fatal. Além dos incêndios e do calor extremo, a Austrália também enfrenta o perigo de ciclones tropicais. Estes fenômenos podem gerar ventos de mais de 250 km por hora, com chuvas torrenciais e inundações. Ciclones devastadores já ocorreram no país, destruindo cidades inteiras e deixando um rastro de destruição. Eles são imprevisíveis e podem surgir rapidamente, tornando qualquer viagem ao norte ou às áreas costeiras uma aposta de risco. Você pode estar curtindo o sol em uma praia e de repente se ver no meio de uma tempestade que pode mudar tudo. O que realmente torna a Austrália perigosa, além de suas criaturas mortais e clima extremo, é o seu vasto e implacável terreno. A Austrália é uma terra gigante e grande parte dela inexplorada. O Outback é uma das regiões mais remotas e desoladas do planeta, onde a vida selvagem é cruel e a paisagem implacável. Uma das maiores ameaças do Outback é o isolamento. Quando você se aventura nessas áreas, a distância entre você e a civilização pode ser impressionante. Se você se perder, é improvável que consiga encontrar ajuda rapidamente. Não há GPS para te salvar em muitas dessas regiões. O calor pode ser insuportável e as distâncias entre fontes de água são imensas. Em uma situação de emergência, a sobrevivência pode ser uma batalha pela vida, especialmente quando as temperaturas atingem picos de 50 graus Celsius. Embora a Austrália tenha belíssimas praias e rios, muitos desses corpos d'água são extremamente perigosos. Por exemplo, as águas costeiras são infestadas de águas-vivas mortais e crocodilos. Além disso, alguns rios e lagos abrigam criaturas como a barra de ouro, um peixe de grande porte com mordidas tão fortes que podem ser fatais. E em áreas mais isoladas, as inundações repentinas são comuns. Imagine estar no meio de uma caminhada e de repente ser surpreendido por uma torrente de água. Esse tipo de situação pode colocar qualquer um em perigo, mesmo os mais experientes. A Austrália é sem dúvida um dos lugares mais fascinantes e perigosos do planeta. Sua fauna mortal, com cobras, crocodilos, aranhas e tubarões, é apenas o começo. O clima implacável, com incêndios florestais, calor extremo e ciclones tropicais, torna a sobrevivência um verdadeiro desafio. E, por último, o terreno selvagem do Outback, vasto e isolado, pode fazer qualquer aventureiro se perder com poucas chances de resgates em tempo hábil. A combinação desses fatores torna a Austrália um destino onde a beleza se mistura com o risco, fazendo com que seja tanto atraente quanto aterrorizante. Então, o que você acha? Depois de tudo isso, teria coragem de visitar a Austrália? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Se você ama a ideia de explorar os lugares mais extremos do planeta, não perca nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir, pessoal! Até o próximo vídeo! E lembre-se, a natureza é incrivelmente linda, mas pode ser bem mais mortal do que imaginamos. Até logo!